Saudações, meus amigos do canal Russificando. Estamos fazendo aqui um vídeo para mostrar algo novo para vocês. Vejam só que legal, pessoal, o que eu trouxe hoje aqui para mostrar para vocês. Vejam só que beleza, que raridade. Um como esses aqui, você hoje em dia vê normalmente debaixo de 1, 2, 3 metros de terra. Você precisa cavar bastante, ou simplesmente gastar muito dinheiro encomendando a fabricação de um desses aqui. Eu estou falando, meus amigos, do lendário elmo SSH-36 do Exército Vermelho. SSH por quê? SSH, ou seja, Stanley Schlem. Stanley Schlem, Stanley tem a mesma raiz de Stalin, né? Ou seja, Stalin de aço, Schlem é o elmo. Stanley Schlem 36, ou seja, elmo de aço de 1936. Esse elmo que vocês estão vendo aqui é o elmo usado pelo Exército Vermelho a partir do ano de 1936. Evidentemente, ele tem o número 36 porque foi designado em 1936. Assim se dá com as classificações dos elmos. Esse elmo aqui pode parecer um pouco familiar para vocês. Acontece que, se vocês prestarem bem atenção nele, ele lembra um pouco o formato do elmo alemão. O elmo alemão tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Isso porque o Exército Vermelho, nos anos 30, iniciou um programa de modernização das Forças Armadas. Isso incluía o desenvolvimento de novos tanques, novas armas, novos equipamentos, etc, etc. O que acontece é que os comunistas não queriam repetir o mesmo erro dos monarquistas durante a Primeira Guerra Mundial. É que, para quem não sabe, durante a Primeira Guerra Mundial, os russos não tinham um elmo de aço, ao contrário, por exemplo, dos alemães. Os alemães do Kaiser, ou seja, o Império Alemão, eram um dos poucos exércitos na Europa que tinha um elmo que cobria toda a cabeça. Não é? O elmo alemão ele cobria tanto essa parte aqui, frontal, né, manter a sua testa bem protegida, quanto a parte traseira, ou seja, a sua nuca, que é muito importante também. Lembrando que a função de um elmo não é exatamente proteger a sua cabeça de projéteis, né? A função de um elmo é proteger a sua cabeça de estilhaços. Estilhaços, por exemplo, de uma granada. Quando você joga uma granada dessa aqui e ela explode, então a causa mortis mais comum é qual? A primeira delas, claro, estilhaço, ou seja, uma granada ela vai soltar pedaços metálicos que irão adentrar a sua testa, irão adentrar o seu crânio, a sua pele, os seus olhos, seja o que for. E quando você usa, por exemplo, o elmo desse aqui, então você já está mais protegido. Mesmo que voe um pedaço de aço, não é? Em temperatura já, digamos, derretendo, é mais fácil ele segurar um estilhaço desses do que se você estiver, por exemplo, sem o seu elmo. Então, quer dizer, o elmo não é feito para segurar projéteis, ele é feito para segurar estilhaços. Estilhaços e, evidentemente, também eventuais impactos. Quando uma granada explode, ela joga não apenas os seus estilhaços, como também joga areia, pedras, né, dentre outras coisas que, se atingirem a sua cabeça, pode ser letal. Quando eu estava nas minhas escavações na República da Carélia, eu vi muitos estilhaços. Toda hora o detector de metais ele apitava, quando eu olhar, e a gente via lá um estilhaço. Alguns estilhaços eram inclusive esferas metálicas que serviam muito bem como projéteis e muito perigosas, né? Especialmente quando elas penetram o seu organismo. O Exército Vermelho então Stalin não queria repetir o mesmo erro de Nikolai II. Exatamente por isso ele
Exigiu a fabricação de elmos para o Exército Vermelho. Lembrando que esse não era o único tipo de elmo do Exército Vermelho. Havia outros tipos, inclusive um parecido com o francês, o chamado elmo Adriano, que era utilizado pelos bombeiros aqui em Leningrado durante os anos do cerco. E até mesmo um parecido com o britânico, mas que era usado simplesmente e tão somente pela Força de Defesa Aérea, ou seja, PVO, também conhecido como nas Forças Armadas do Brasil como Artilharia da Aeronáutica. Eles usavam por quê? Porque o propósito deles era um propósito diferente. Então o que é interessante aqui a respeito desse elmo? Como vocês podem ver, ele possui um desenho com a foice e o martelo. Alguns deles não vinham com esse desenho, por questões até de camuflagem. Afinal de contas, é mais fácil você esconder na vegetação o elmo sem a cor vermelha do que com esse desenho aqui vermelho. Outra coisa, muitas pessoas não sabem que esse tipo de elmo é um elmo soviético. Outro dia, em um grupo que eu gerencio, a Página Vermelha, uma pessoa insistiu, porque insistiu que não eram soldados soviéticos, eram soldados da Alemanha nazista, sendo que o elmo nazista ele é diferente. O elmo nazista ele é grande atrás, ele desce um pouco aqui para proteger bem a nuca, enquanto que o elmo soviético não. O elmo soviético geralmente ele possui essa pala, digamos aqui, que exerce a mesma função, digamos, da pala de um boné. Isso aqui é muito útil, é um elmo muito confortável, porque quando você está, por exemplo, no campo de batalha e você tem um sol, por exemplo, na sua cara, ele protege muito bem dos raios solares. Não passam aqui direto até chegar à sua vista. Ele geralmente vai segurar aqui os elmos solares aqui na frente. Ou seja, é um equipamento de muito boa qualidade. Ele aqui, a propósito, tem um detalhe que raríssimos elmos da Segunda Guerra têm, que é isso aqui que vocês estão vendo em cima. Aí vocês me perguntam o que é isso aqui. Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é um sistema de ventilação, digamos assim. Aqui tem pequenos furinhos, por sua vez o ar entra, quer dizer, para a sua cabeça não ficar excessivamente suada, como acontece com outros tipos de elmo, inclusive elmos modernos. Hoje em dia um elmo moderno não costuma trazer isso aqui. Uma questão interessante. Daí você me pergunta, por que ele tem esses rebites aqui nas laterais? Ele tem esse rebite nas laterais, exatamente para ele segurar isso aqui por dentro dele. Como vocês podem ver, para que a sua cabeça fique bastante confortável aqui, ele possui essa armação, Temos aqui essa parte em lona, e ele fica muito confortável na sua cabeça. Quer dizer, não vai a sua cabeça ficar roçando direto com o metal. Então, isso aqui torna tudo muito confortável. Muito fácil de você colocá-lo, de você ajustá-lo. Se está um pouco mais... se você não tem tanto sol, você pode usá-lo tranquilamente assim. Quer dizer, para proteger bem aqui a sua nuca. Se você tem muito sol, você pode usá-lo tranquilamente dessa forma. Aqui o sol não incida exatamente na sua cara, no seu rosto, para que ele não queime, não prejudique a vista, inclusive. Por que esse elmo foi abandonado no Exército Vermelho? Ele tinha um pequeno problema, que a complexidade dele. Vocês podem ver que ele tem muitos detalhes aqui, o formato dele é um formato bem... A complexidade desse tipo de elmo dificultava-o para a produção em série. Na época o Exército Vermelho precisava de muitos soldados, de muitos combatentes que excediam o número de 1 milhão, e eles acabaram encontrando outra alternativa, um outro modelo de elmo, que é o SSH-40, ou seja, elmo de aço de 1940, baseado no modelo de 1939, que é esse aqui que vocês estão vendo.
Esse aqui, a propósito, vocês podem perceber que ele está um pouco desgastado, né? Ele não está tão bem pintadinho quanto esse aqui. Por quê? Porque esse elmo aqui eu geralmente utilizo para jogar Airsoft. E quando você tem um elmo, por exemplo, muito bem pintado como esse aqui, então você de longe vê o brilho dele, né? Uma chapa metálica redonda, formato arredondado, uma cabeça arredondada brilhosa, enquanto que aqui já não fica tão brilhoso assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, geralmente os soldados faziam o quê? Eles colocavam no fogo esse elmo aqui, exatamente para que a tinta derretesse, perdesse a cor, e assim fosse, digamos, servisse como uma camuflagem bastante rústica. Reparem na diferença desse tipo de elmo. Você coloca, deixa eu abrir ele aqui. Vocês podem reparar que o formato dele é um pouco diferente. Ele cumpre, podemos dizer, com a função de proteger os seus olhos da insolação. Reparem que ele é um pouco maior e ele tem esse pequeno beiço aqui. Protege muito bem da insolação. Se você imaginar que isso aqui é um raio solar, não incide diretamente nos seus olhos. É uma coisa boa nele. O formato dele é um formato, digamos, bastante útil para proteger a sua cabeça. Esse meu aqui, a propósito, vocês podem perceber que por ele ser antigo, ele está com a parte interna dele desgastada, o que não compromete a sua utilização com o Shapka Ushanka, ou seja, aquele chapéu, aquele gorro com orelhas, né? O Shanka significa o quê? Significa orelhão. Aquele chapéu com orelhas que você vai utilizar aqui dentro. Se você utiliza com o Shapka Ushanka, então você tem ele tranquilamente aqui, confortável na sua cabeça. Você tem aqui a minha cabeça pronta para a batalha e o elmo pronto para defender-me de estilhaços de granada. É importante lembrar que, dependendo da munição utilizada, esse elmo pode salvar você de alguns projéteis, sim, de pistolas e até mesmo de fuzis, dependendo do ângulo que eles atingem. Isso, claro, não acontece com tanta frequência, mas pode acontecer, pode ele salvar a sua cabeça, sim, de tiros de pistola, de fuzil e até de metralhadora. Agora reparem aqui na diferença dos dois elmos. Aqui temos a vista lateral dos dois, ambos elmos do Exército Vermelho. E frontalmente. Você percebe claramente que existe uma diferença nítida entre eles dois. Esse aqui, a propósito, que eu estou mostrando para vocês, é o modelo de elmo mais conhecido. Mais conhecido por quê? Porque você vai vê-lo muito em filmes, você vai ver o SSH-40 em seriados sobre a Segunda Guerra, até porque hoje em dia há muitos deles, muitos que, digamos, estão guardados ou simplesmente são comercializados. Você vai vê-lo bastante no teatro, né, teatro sobre a Segunda Guerra e, claro, em eventos de reencenação histórica. Isso por quê? Porque até pelo formato dele é muito mais fácil fabricar esse tipo de elmo aqui. Se você é um ferreiro, é até mais fácil forjá-lo também. Outra coisa, ele também é mais barato. Essa é, sem dúvidas, a primeira razão, né? Como se diz, as forças, como já dizia Marx, as forças, a economia, né, é o motor da história. No final, sempre acaba sendo a economia que dita muita coisa, uma série de coisas. Ele é muito mais barato. Um elmo desses aqui, se você procura, por exemplo, no mercado de pulgas, ele vai custar algo entre 300 e
300 e 800 cubos. Talvez no máximo 800 cubos. Enquanto que esse elmo aqui, você vai vê-lo pelo valor de, no mínimo 3.000 a 9.000 rublos. 3.000 a 8.000 rublos. É o valor aproximado desse tipo de elmo. Exatamente por isso que é muito mais raro você ver esse aqui em eventos de reencenação histórica e, claro, em coleções pessoais, do que você ver esse elmo aqui, que é o SSH 40. SSH 40 desse lado e SSH 36 deste lado. Esse elmo aqui ele também recebe o nome de Hassanka. Hassanka porque foi usado na batalha do lago Hassan contra os japoneses e foi utilizado também na batalha de Hauringol, por isso ele também é chamado de Hauringolka. Foi utilizado na Guerra de Inverno contra a Finlândia e também em outros conflitos do Exército Vermelho. Um fato interessante, né? Existe se vocês repararem bem nesses elmos aqui, eles sempre têm esse beiço, digamos assim, nas laterais. Por quê? Mesma coisa com esse SH36. Por que isso? Existe uma lenda, né? Existe uma lenda no Exército Vermelho de que sempre que faziam um elmo novo para o Exército Vermelho, então eles faziam isso, essa parte é verdadeira, eles faziam vários testes com esses elmos. Só que o famoso marechal cavalariano Semyon Budyonny, né, famoso pelo seu bigode, também pela sua maestria na esgrima, sempre pedia para testar também a sua espada nestes elmos. E certa vez eles fizeram um elmo sem isso aqui, sem esses beiços laterais, digamos assim, e logo que ele acertou, a espada dele não chegou a partir o elmo, mas ela escorregou e partiu o braço do manequim no qual estava colocado esse elmo. Então por isso eles passaram a fazer sempre, né, com esses beiços laterais. Isso aqui é um princípio muito antigo ainda dos elmos medievais. Eles sempre têm isso aqui exatamente para que, quer dizer, não passe direto aqui, a ponto de você cortar, por exemplo, o braço, né, o ombro de quem está utilizando o elmo. É bom lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial houve batalhas nas quais foram usadas armas frias. Não só na frente oriental, como também na frente ocidental. Existe uma foto muito famosa de um comandante britânico que vai para a batalha com a sua espada durante o desembarque da Normandia. No Exército Vermelho, claro, além das baionetas, além das facas que os alemães tinham, que eram facas de muito boa qualidade, e eram facas que praticamente lembravam um gládio romano, muitas vezes os cossacos, né, unidades de cavalaria. Houve alguns casos, como por exemplo a batalha de Kishinevskaya, não lembro agora, enfim, uma batalha no sul da Rússia, na qual os cossacos partiram para cima dos soldados da Alemanha nazista utilizando os seus facões, né, os seus facões que são a espada típica dos cossacos. Então, quer dizer, lutas com armas frias também aconteceu na Segunda Guerra Mundial e provavelmente irão acontecer até os nossos dias. Então, para vocês, não deixem de se inscrever no nosso canal. Lembramos que nós fomos atrás de um elmo, né, desse lendário elmo aqui, o SSH 36, para apresentar aqui para vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas que se interessam pelo tema também possam aprender e, claro, de curtir o nosso vídeo que traz aqui informação, compromisso e responsabilidade. E aqui, claro, para encerrar o nosso vídeo, né, antes de falar do nosso curso de russo, que nós faremos em outro vídeo,
Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto desse elmo para vocês. Uniforme de época. Infelizmente, parece que só vamos ter gorros aqui. Não vamos ter ainda nenhum elmo. Mas enfim, no outro vídeo eu falo para vocês deste trabalho maravilhoso aqui do fotógrafo Evgeny Mukhanov. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no Russificando.